Olá pessoal, eu vou fazer uma breve explicação do tema interação gravitacional, que é o roteiro 9 de vocês aí. Essa interação gravitacional, ela está baseada na lei da gravitação universal, né? E o que a gente precisa entender dessa lei da gravitação universal? É que a atração, né, dos corpos, a gravidade que os corpos exercem, ela tem a ver diretamente com a massa delas. Então, uma forma de olhar isso é assim, né, aqui na Terra a gente consegue ver que todos os corpos, né, são atraídos para baixo porque a Terra atrai e ela tem uma intensidade. E se eu for na Lua, eu vou ver que ele também é atraído, mas a queda a gente percebe que ela é mais devagar. O que acontece? Como a Lua exerce uma atração menor, a força de atração gravitacional é menor. Tá? Então, uma forma de entender é que essa lei da gravitação universal, que é a interação gravitacional, ela depende da massa dos corpos envolvidos. Então, quanto maior for a massa entre os corpos, existe uma força maior entre eles. Quanto menor a massa, menor a força de atração. E a distância também interfere. Então, se eu estiver muito longe, a força que é feita de atração vai ser menor. Tá? E aí, uma das explicações que a gente consegue fazer com essa interação gravitacional é o movimento de translação dos planetas. Então, que é o movimento que os planetas fazem em torno do Sol, né? Os planetas conseguem se mover em torno do Sol graças a uma velocidade que faz eles movimentar lateralmente, né? E aí, ao mesmo tempo, eu tenho uma força de atração gravitacional. Aí a força de atração gravitacional é como se fosse um fio que mantém alinhado em direção ao centro, né, do sistema solar, que no caso é o Sol. E aí, como existe uma movimentação lateral, ela nunca vai ser diretamente direcionada ao Sol por conta dessa velocidade. Então, o movimento de translação dos planetas em torno do Sol é explicado pela força de atração gravitacional, que é como se fosse um barbante que atrai os planetas em direção ao Sol, mas ele nunca vai cair porque ele tem uma velocidade que faz mover lateralmente, tá? O que a gente vai fazer agora, né? No roteiro de vocês vão ter 3 equações que a gente vai trabalhar que está relacionado com a interação gravitacional. Então, a atividade 1, né, na primeira parte do roteiro, vocês têm uma equação que a gente chama de força-peso. Então, a força-peso é calculada por essa regra aqui, ó, força-peso igual massa vezes aceleração da gravidade. E aí, o que a gente vai precisar, né? Sempre lembrar que no roteiro a gente vai precisar desse G. Então, em todas as questões que a gente precisar usar o valor de G, a gente vai consultar uma tabela que existe na página 27, tá? E aí, para cada planeta, a gente vai perceber que tem um valor de aceleração gravitacional diferente, justamente pelo tamanho do planeta. Quanto maior o planeta, nós temos um valor de aceleração maior. Aqui, por exemplo, né, a questão fala assim, uma pessoa de 40 quilos terá qual peso aqui na Terra? Então, esse peso a gente tem que tomar um cuidado, que ele tem a ver com força-peso e não massa. Então, para calcular essa força-peso, a gente vai precisar justamente da massa da pessoa. Então a massa é o valor dos quilogramas, 40 quilogramas. O valor do G, que é a aceleração da gravidade, que é quanto que ele é atraído diretamente para o solo. Então na Terra é 9,8. E aí, para poder fazer esse cálculo, substituição direta de fórmula. Força-peso igual massa, 40 quilos, vezes o valor do G da gravidade, que é 9,8. Então, força-peso, né? Aqui no caso é uma multiplicação, então essa multiplicação vai dar 382, e aí medida de força vai ser newtons. Então, aqui nós temos a nossa conta resolvida
né, que é a força-peso. Então, a força que a Terra atrai o menino ou a pessoa para baixo é de 382 newtons, que é o mesmo que o menino atrai a Terra também com essa força aqui, tá? Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. O próximo exemplo, ele fala da qual que é a altura máxima atingida para uma pedra de 200 gramas jogada a 3 metros por segundo da superfície de Marte. Lembrar de consultar a tabela na página 27. Então, voltando a falar aqui, ó, né? Sempre que a gente precisar calcular, né, usar essas equações daqui, a gente vai precisar usar a tabela lá na página 27, tá? Da apostila de vocês. Para calcular essa altura máxima, a gente usa a seguinte regra aqui, ó. H igual V0, que é a velocidade de lançamento, então a velocidade com que a gente joga para cima, né, dividido por 2 vezes o valor da aceleração da gravidade. Então, vamos voltar aqui na leitura da nossa questão aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Ele diz que tem uma pedra de 200 gramas, então a gente sabe que a massa vale 200 gramas, né? A 3 metros por segundo, que é a velocidade, então velocidade de lançamento 3 metros por segundo, da superfície de Marte. Aí, o que a gente percebe, né? Eu quero saber qual que é a altura máxima, né? Para achar essa altura, voltando na nossa equação, a gente vê que precisa da velocidade de lançamento, que é o V0, e o G, que é a aceleração da gravidade. Se a gente consultar lá na tabela, a aceleração da gravidade vale 3,8 metros por segundo ao quadrado. Então, para resolver, volta na fórmula, substitui. Então, H vai ser a velocidade de lançamento 3, aí 3 ao quadrado, aí 2 vezes o valor do G, que é 3,8. E aí a gente tem que tomar muito cuidado na sequência de conta que a gente vai fazer aqui, ó. O que a gente faz aqui, ó? Primeiro a potência, que é o 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, que é 9. Aí, 2 vezes 3,8, eu tenho 7,6. Tá? Aí, essa altura é o que? O que é 9 sobre 7,6? 9 sobre 7,6 é uma divisão. Fazendo essa divisão aqui, nós temos 1,15 aproximadamente. Como é a altura, o resultado vai sair em metros. Então quer dizer que nós fazendo esse lançamento em Marte, com velocidade de 3 metros por segundo, ele vai chegar a uma altura de 1,15 metros aproximadamente, que essa divisão não vai ser exata, tudo bem? O próximo exemplo, ele tem a ver com a questão do tempo de queda. Então, para poder calcular o tempo de queda, a gente vai usar a seguinte regra aqui, ó. Tempo de queda vai ser raiz quadrada de 2 vezes a altura com que a gente larga o objeto, dividido por valor de G. Então, vamos dar uma olhada nessa pergunta aqui, ó. Um objeto é largado de 44,1 metros de altura em queda livre, considerando G, que é a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Qual o tempo de queda desse objeto? Então, para poder calcular esse tempo de queda, nós temos essa equação. O que nós temos aqui de dados? 44,1, que é justamente o valor da altura. Então, a altura 44,1 metros. Em queda livre, considerando G 9,8, então a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí, aqui a gente já vai substituir direto na fórmula. Lembrando que aqui ele fala de queda livre. Então, situações que envolvem queda livre não dependem da resistência do ar. Então, o ar não atrapalha na queda dos corpos.
E aí substitui aqui na nossa equação, ó. 2 é da equação, o valor de H, 44,1, sobre a aceleração da gravidade, que é 9,8. Vamos lá. Né? Essa conta parece ser difícil, mas é tranquila de fazer. Observe com cuidado o que a gente consegue resolver aqui, ó. Que nós temos uma multiplicação, então 2 vezes 44,1 vai ser 88,2, então 88,2. Como nós não resolvemos raiz, continua a raiz sobre 9,8. O que é isso aqui? Ó? Um número sobre o outro, é uma divisão. Então, fazendo essa divisão 88,2 sobre 9,8, essa divisão, ela vai dar exatamente 9. E aí, o que é a raiz quadrada de 9? É o mesmo que perguntasse assim, quanto que vale um número vezes ele mesmo que dá 9? Que número que é ele vezes ele mesmo que dá 9? Então, esse número vai ser 3. Então, o nosso tempo vai ser de 3 segundos. Então, esse objeto, né, que é largado a 44,1 metros de altura, ele, né, demora 3 segundos para chegar no solo. Então, nós temos resolvido o tempo de queda. Espero que esses 3 exemplos tenham ajudado vocês aí, tá? É importante que vocês leiam com cuidado o roteiro e procurem fazer os exercícios. E qualquer dúvida me chama, que eu posso estar te ajudando vocês aí.